Tranquila em Malibu, a brisa suave do oceano entrava pela janela da mansão de Leonardo DiCaprio. Ele estava na sala de estar, sozinho, refletindo sobre os últimos anos de sua vida. As luzes da cidade brilhavam ao longe, e ele não conseguia evitar o pensamento que sempre voltava, como uma linha de diálogo em um filme que nunca sai da cabeça. Como o destino poderia ser tão imprevisível? A vida de DiCaprio sempre foi marcada pela fama, pela busca incessante de papéis desafiadores e, claro, pela imortalidade que Titanic lhe deu. Mas naquele dia, havia algo de estranho no ar. Um pressentimento. Era uma terça-feira como outra qualquer quando Leonardo recebeu um e-mail estranho. A mensagem não tinha remetente, mas a linha de assunto era clara. Asterisco, o Titanic ainda está à deriva. Você precisa voltar. Asterisco. O conteúdo do e-mail era simples e enigmático. Asterisco, Leonardo, há algo que você não sabe. O que aconteceu no Titanic não foi apenas ficção. Sua vida está mais conectada ao navio do que você imagina. Estamos esperando por você. Asterisco. Intrigado, DiCaprio deu uma risada nervosa e logo descartou a mensagem como uma piada de algum fã obcecado ou um golpe. No entanto, à medida que o dia passava, ele não conseguia deixar de sentir uma crescente sensação de desconforto. Ele sabia que algo estava prestes a mudar. É o antigo estúdio de gravação onde passou semanas filmando Titanic com James Cameron. Lembrava-se de como o set parecia um mundo à parte, como se estivesse em outra época. Durante as gravações, o ator passou horas imerso na história, mas havia algo em particular que nunca desaparecia de sua mente, o estrondo que ecoou quando o navio afundou no filme. O som das lâminas cortando o mar congelado e a enorme massa de água se erguendo para engolir tudo. Ele não sabia, mas aquele som não era só ficção. Era uma lembrança, uma memória de algo que ele havia vivido de forma quase sobrenatural. Quando ele chegou no estúdio, algo bizarro aconteceu. O grande quadro de arte conceitual de Titanic que estava pendurado na parede começou a tremer levemente. O chão vibrou com a sensação de algo antigo e poderoso, quase como um sussurro do passado. Então, o telefone tocou. Leo, disse uma voz familiar do outro lado da linha. Era James Cameron asterisco. Você precisa saber de algo. O Titanic, o navio, não afundou da maneira que você pensa. Algo sobre aquilo foi alterado. Durante as filmagens, algo estranho aconteceu. A produção não foi apenas uma recriação histórica. O set foi projetado com uma tecnologia experimental que permitiu aos atores, de forma inconsciente, vivenciar a sensação do afundamento do Titanic. Mas algo foi além da ficção. DiCaprio não estava apenas representando Jack Dawson, ele estava, de certa forma, vivendo a experiência. Ao gravar as cenas, ele havia criado um vínculo com o navio, uma ligação energética com a tragédia que, de algum modo, o havia protegido. James Cameron revelou que, após a conclusão das filmagens, uma série de eventos inexplicáveis começaram a acontecer, e a vida de DiCaprio passou a estar entrelaçada com o destino do Titanic. O filme não só imortalizou o navio, mas também alterou a trajetória de quem estava profundamente envolvido na sua recriação. Agora, anos depois, uma rede secreta de estudiosos e cientistas havia descoberto que a energia residual do navio ainda estava viva, e de alguma forma, isso havia protegido Leonardo de vários perigos mortais ao longo da sua vida. Foi então que DiCaprio entendeu o que estava acontecendo. Naquele momento de reflexão em Malibu, uma tempestade repentina começou a se formar sobre o oceano. Raios cortavam o céu, e o vento soprava com força. Leo observava, fascinado, quando viu algo que o fez congelar de medo e espanto. No horizonte, surgia uma enorme sombra. Não era um navio, mas algo mais, uma massa de água, se erguendo em uma espiral, como se a própria alma do Titanic tivesse emergido do mar. Foi que encaixou. O Titanic não era apenas um navio perdido. Ele era uma força, uma memória que havia se espalhado pelo tempo, tocando a vida de todos que estavam ligados a ele. E agora, essa força estava de volta, com uma missão a cumprir. A tempestade parecia estar em sintonia com a memória do navio. A água, como se quisesse mostrar a ele a verdade, começou a invadir a casa. Mas, ao invés de ser um desastre, aquilo parecia um chamado. A energia do Titanic estava protegendo-o. No último momento, quando tudo parecia estar prestes a desabar, a água parou. Leo não afundou, não foi levado. Ele foi envolvido por uma onda de luz dourada, uma energia que o envolveu completamente. Ele não estava mais sozinho, mas estava seguro, protegido pela memória do Titanic. Naquela noite, Leonardo DiCaprio não apenas descobriu que sua vida tinha sido salva em várias ocasiões graças ao legado do Titanic. Ele entendeu que, de alguma forma misteriosa, o navio estava ainda vivo, não como um pedaço de história, mas como uma força protetora, que havia se conectado com ele em um nível espiritual profundo. Leonardo DiCaprio está vivo graças ao Titanic. Não apenas pela ficção, mas pela energia que aquele navio havia deixado no ar, uma força que ainda o protege, ligando-o ao passado, e, de alguma forma, garantindo que sua jornada não fosse interrompida, como a do navio que nunca afundou.